O fim de Lula pode estar próximo e quem entregou isso sem querer foi uma de suas maiores defensoras, uma das jornalistas militantes da Globo News. Eu vou mostrar isso para você nesse vídeo, mas antes precisamos conversar sobre o seu suado dinheiro de pagador de impostos, pois Fernando Tachad atacou mais uma vez, só que agora em um outro nível. Ao discursar na terceira reunião de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais do G20, que aconteceu nessa última quinta-feira no Rio de Janeiro, o ministro Haddad bateu mais uma vez em cima da tecla da taxação aos super ricos, como eu já mostrei no vídeo de ontem. Encontrar formas eficazes de tributar os super ricos é uma prioridade para a presidência brasileira do G20. Só que a grande bucha desse discurso foi outra. Ele disse estar trabalhando pela cooperação tributária internacional. Finalmente, ao longo dos últimos meses, o nosso time tem trabalhado arduamente para construir uma declaração ministerial do G20 sobre cooperação tributária internacional. E piorou ainda mais. Veja em que ele está se baseando para essa cooperação tributária internacional. Caros colegas, quero concluir elaborando um pouco sobre a reforma tributária que estamos conduzindo no Brasil, pois ela engloba alguns dos princípios que gostaríamos de ver também na cooperação tributária internacional. Pois é, a reforma tributária brasileira. Essa mesma que traz alterações que provavelmente tornará inviável a existência de alguns setores da prestação de serviços, dentre outras bombas para o bolso dos cidadãos brasileiros, é o exemplo que Haddad quer usar para implantar isso em nível global. Deixa eu traduzir aqui. Tachad não se deu por satisfeito por estar afundando apenas o Brasil. Ele quer agora afundar o mundo. Por sinal, agora algumas peças começam a se encaixar. Lula tem atacado constantemente Elon Musk em seus discursos, dizendo que bilionários estão tentando construir foguetes para sair da Terra em vez de cuidar do seu próprio planeta. Se considerarmos agora que ditaduras de esquerda, onde o socialismo já foi implantado há décadas e foi um fracasso, obviamente, como é o caso de Cuba, essas ditaduras mantêm um sistema de cárcere em nível nacional, impedindo que seus cidadãos deixem o país para viver em um lugar melhor. Essa intenção apresentada agora por Haddad de controlar a tributação no mundo todo dá sentido à intenção de Lula de não querer deixar que as pessoas saiam do planeta. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu sei, parece piada, mas sinceramente eu já não duvido de mais nada de governos de esquerda. Bom, outra fonte da qual já se pode esperar absolutamente qualquer coisa é a Globo News. Eu já vou mostrar o que disse uma das jornalistas militantes que acabou entregando o possível fim de Lula. Mas antes eu preciso mostrar outro comentário feito também na emissora. Eu já mostrei em um vídeo essa semana aqui no canal que os militantes dentro do puxadinho do governo na imprensa brasileira intensificaram sua campanha contra Donald Trump nos últimos dias, dedicando um bom tempo da sua programação para fazer ataques ao candidato dos republicanos à presidência dos Estados Unidos. É claro que essa campanha feita dentro da emissora é insignificante para as eleições americanas, até porque, mesmo no Brasil, essa influência já não tem mais surtido efeito, pois a audiência do canal tem caído drasticamente. Mas os comentários feitos nos programas nos dão uma amostra do nível em que esses pseudo-jornalistas conseguem chegar. Na iminência de ser oficializada pelos democratas como a candidata do partido à presidência, Kamala Harris é a nova protegida de Andrea Sadi, que agora está querendo colocar até regras nos argumentos que Trump pode usar contra sua adversária. O segundo ponto, Dapi, é que ele usa essa estratégia de chamá-la de extremista, porque talvez seja a única carta na manga que ele tenha, porque de incompetente, por exemplo, não dá. Mas ela ainda foi além no seu comentário. Ela é casada, ela não tem que dar satisfação para ninguém. Então, assim, esse tipo de ataque pessoal eles vão fazer. Muito irônico Andrea Sadi criticar agora ataques pessoais feitos a um candidato e dizer ainda que sobre sua vida pessoal ela não deve satisfações a ninguém. Eu não sei se você está lembrado, mas essa mesma semana eu mostrei aqui no canal a mesma Andrea Sadi fazendo esses ataques pessoais a Trump. Ele é gordofóbico, ele é machista, ele é misógino, ele é assim, essas frases xenófobo. Xenófobo. Ele, de fato, ele não tem... isso é um traço do Trump. Você falou que ele tem problema com um homem bonito, né? Que você falou. Vale lembrar também que, nesse mesmo vídeo, eu mostrei que as falas trazidas por ela como exemplos de declarações machistas e misóginas de Trump eram dele chamando suas adversárias políticas de loucas ou de asquerosas. Isso para ela é machismo. Enfim, o centro da questão aqui é: olha o tamanho da hipocrisia dessa pseudo-apresentadora. Ataques pessoais à minha candidata não pode. Eu fazer ataques pessoais ao outro candidato,
Tudo bem, a minha candidata não precisa dar satisfações sobre sua vida pessoal a ninguém, mas eu vou explorar a vida pessoal do outro candidato diariamente no meu programa. Tem como ficar mais claro? Pois é, mas esse não é o melhor comentário feito na Globo News que eu tenho para mostrar no vídeo de hoje. Eu não sei se você está lembrado, mas alguns dias atrás eu mostrei uma revelação feita por Natuza Neri sobre uma conversa que ela teve com um parlamentar petista nos bastidores do Congresso que acabou entregando uma crise interna catastrófica no governo Lula. Pois bem, em mais uma de suas crises de ego descontrolado, ao mostrar-se orgulhosa por ter segredinhos com integrantes do atual governo, Natuza Neri pensou estar entregando informações comprometedoras sobre deputados e senadores, mas o sórdido fim que ela pode ter revelado é o de Lula. Eu queria entregar uma apuração que eu prometi. Houve uma reunião recentemente. Eu não posso dizer as pessoas que estavam nessa reunião, mas eram pessoas muito importantes no processo de sucessão, dizendo o seguinte: apenas parem com essa história de emenda. Está começando a pulular, já tinha rolado no Estadão, na Piauí, uma série de histórias com irregularidades com o orçamento secreto. Isso está se multiplicando, a coisa está saindo do controle e vai estourar mais cedo ou mais tarde. Esse recado é o recado para quem assumir a Câmara e quem assumir o Senado. Vai deixar muita gente afogada. Quem é o grande encabeçador das emendas destinadas aos congressistas? Lula, o presidente que tem essa como a sua maior estratégia de compra de votos na Câmara e no Senado. A liberação de emendas é feita por ele, estrategicamente, em momentos específicos, para pessoas específicas ou partidos específicos, de acordo com aquilo que ele está esperando em troca. As emendas são a maior ferramenta de manipulação de Lula dentro do Congresso. Olha só uma sequência de provas disso. Abril de 2024. Em meio a atritos com Lira, Lula libera emendas ao Congresso e privilegia aliados. Nessa ocasião foram 2,4 bilhões de reais liberados. Maio de 2024. Planalto libera 4,9 bilhões de reais em emendas em um dia e bate recorde. Junho de 2024. Governo Lula libera 7,7 bilhões de reais em emenda Pix, driblando lei eleitoral e TCU. Mais da metade deve ser paga antes das eleições, sem a sociedade saber o que será feito com o dinheiro. Julho de 2024. Governo Lula libera 22 bilhões de reais às pressas e turbina a caixa de prefeitos antes de eleição. Essa quantia é referente ao valor em emendas pagas ao longo desse ano. Ou seja, quando Natuza Neri diz que a coisa está saindo do controle e vai estourar mais cedo ou mais tarde, o nome central de toda essa história é o de Lula. Quando ela diz que isso vai deixar muita gente afogada, quem mais se afogaria seria Lula. Mas não podemos subestimar a capacidade de certas pessoas de contornar a lei e usar do poder autoatribuído ao seu cargo para dar um jeitinho de blindar o presidente de mais um escândalo. Agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários. Qual é a desculpa que você acha que será usada dessa vez para livrar Lula dessa história? Um grande abraço e até a próxima.